Olha, eu vou retomar aquelas considerações sobre a arte grega e a cultura grega, mas utilizando o seguinte método, o seguinte metodós. Metodós, eu não vou repetir nunca mais isso na minha vida, hein? Metodós é uma palavra grega que significa caminho, e no caso específico, caminho de reflexão. Então nós vamos comparar a cultura grega e a arte grega com a cultura egípcia, tal, porque grande parte da arte grega ela é um comentário da arte egípcia. O Édipo, aquele célebre personagem trágico grego, tal, que foi objeto daquela tragédia do Sófocles, etc., tal, né, e recebeu aquele aporte freudiano, que é o Freud, analisando a história do Édipo, realmente deu nome ao complexo de Édipo, tal. Então, pois é, o Édipo, ele decifrou o enigma da esfinge. A esfinge era um elemento da mitologia egípcia, tal, e talvez por isso o Édipo tenha sido punido, quer dizer, ele atingiu uma espécie de sabedoria limite, tal. Então, eu volto a dizer, a arte grega e a cultura grega são em grande parte um comentário sobre a arte egípcia, quer dizer, havia relação estreita e estrita entre Grécia e Egito. É claro que os gregos, eles nunca foram plagiários, né? Eles não plagiaram ninguém, quer dizer, a um certo momento eles absorvem todo esse patrimônio cultural naquela região do Mediterrâneo Oriental, dos hititas, dos mesopotâmios, dos egípcios, mas há uma síntese grega, quer dizer, há uma novidade grega, há um tempero grego. Nós poderíamos utilizar para a Grécia aquela expressão que o Machado de Assis utilizou a respeito dele mesmo, já que o Machado ele dizia que ele era um grande plagiador, né, que ele plagiava todo mundo, tal, né, tal, na Memórias Póstumas de Brás Cubas, tal, ele dá um nome aos livros com os quais ele dialoga, não é isso, tal, com Tristan Shandy, do Stern, Viagem em Torno do Meu Quarto, do Xavier de Mestre, mas o Machado, ele tinha uma expressão extremamente curiosa, ele dizia o seguinte: olha, eu posso plagiar todo mundo, mas o tempero é meu. Quem coloca o tempero sou eu. O molho é meu. Quer dizer, no final, o fundamental é colocar o molho, não é isso? E os gregos, eles tinham molho. A gente precisa perguntar qual é o tempero grego, qual é o molho grego. Eles entraram em contato ali com a cultura egípcia, mas quem colocou o tempero foi eles. E o tempero grego, ele tem um nome, chama-se a síntese grega. Nós temos, efetivamente, estabelecer esse diálogo para definir qual é a síntese grega, qual é a novidade grega, tá? Bom, olha, no entanto, uma das primeiras diferenças entre a arte grega e a arte egípcia é uma diferença banal, trivial, é que o patrimônio cultural egípcio, ele está intacto, as obras de arte egípcia, elas estão em grande parte preservadas, e as obras de arte grega desapareceram. Olha, isso que nós chamamos de escultura grega, tal, são cópias romanas, feitas durante o Império Romano, em pedra de originais gregos em bronze. Quer dizer, os grandes museus do mundo, tal, que ostentam essas coleções gregas, de arte grega fabulosas, tal, são quase sempre museus de cópias de originais gregos. Os originais gregos quase que se perderam inteiramente. É claro que eu vou incorrer aqui numa contradição, eu vou mostrar algumas peças gregas que são originais, mas é porque eu as escolhi, foi uma escolha que eu fiz, mas, tá certo? Elas são praticamente exceção. Quer dizer, a regra, do ponto de vista da escultura grega, tal, quase todas as esculturas gregas, elas são cópias feitas durante o Império Romano, quer dizer, elite romana, os patrícios, eles adornavam, eles enfeitavam as suas casas, suas vilas, aquelas casas que tinham aqueles pátios internos, eles enfeitavam aqueles jardins com cópias em pedra de originais gregos em bronze, tá certo? Então são essas, basicamente, as esculturas que nós conhecemos. Tem exceção, hein? Algumas exceções, e eu vou mostrar as exceções. Por outro lado, então tem essa diferença, quer dizer, a arte egípcia está relativamente preservada e a arte grega, ela praticamente desapareceu. Quer dizer, há algumas exceções, tal, mas grande parte das esculturas gregas, denominadas esculturas gregas contemporaneamente, são esculturas romanas. Os romanos, eles elaboraram uma noção de clássico, foram os romanos que criaram esse termo clássico. O que significa clássico para os romanos antigos? Quer dizer, clássico era aquilo, um modelo de arte que deve ser imitado. Então,
e eles denominaram os gregos de clássicos. Essa é uma noção romana. Quer dizer, o que é o clássico? Clássico é aquilo que é modelo de produção artística. Clássico é aquilo que deve ser imitado, tá certo? Então, por isso é que há tantas e centenas e milhares de cópias romanas de originais gregos. Por outro lado, os gregos, eles trabalhavam basicamente o bronze, o metal. Raramente faziam esculturas em pedra e em mármore. Eu vou mostrar algumas esculturas em mármore, também não estou incorrendo em nenhuma contradição. Quer dizer, havia esculturas em mármore, embora predominassem as esculturas em metal. Eles trabalhavam mais o bronze do que a pedra, mais o bronze do que o mármore. E mesmo quando eles faziam as suas esculturas em mármore, quando eles faziam as esculturas em mármore, eles pintavam o mármore, o que para nós é uma heresia, né? Pintavam mármore aí com cores berrantes, com azul, vermelho, preto. Mesmo os templos em pedra, os templos em mármore, eles eram pintados. Há esculturas gregas originais, aquelas que são a exceção e não são a regra, tá certo? A gente ainda encontra nelas superfícies pintadas. Então, eles trabalhavam mais o bronze e quando esculpiam em mármore, eles pintavam o mármore. E também no bronze eles faziam incrustações de pedras, tinha aqueles olhos fulgurantes, não é isso? Ou então faziam decorações de cobre, prendiam cobre, por exemplo, aqui, ó, no tronco das esculturas, ficava até bem gracioso, tal, aqueles cobres, aqueles metais ali sobre o corpo, tá certo? Então, por outro lado, há essa diferença, essa é uma diferença banal, uma diferença secundária, tal. A arte egípcia ela está preservada, enquanto a arte grega não. A pintura grega, por exemplo, desapareceu. Dos mosaicos gregos a gente não conhece nada. A gente conhece as pinturas gregas nos vasos, né? Por isso que o Hauser escreveu aquela famosa frase: a terracota é a matéria plástica por excelência da civilização grega, que eu já repeti tantas vezes que eu nunca mais vou falar nessa frase, tá legal? Mas se você quiser conhecer a Grécia, tá afim de saber quem é a Grécia, ou tá querendo conhecer justamente a arte grega, hein, viu, Yara? Quer conhecer a arte grega? Veja os vasos. A arte grega, ela está... Hein? Você vai aceitar a minha sugestão? Ela está nos vasos. Vejam lá a decoração dos vasos, tá certo? Porque a cerâmica, ela foi preservada, tal, mas as esculturas, as pinturas nos vasos, não é isso? Mas as pinturas murais, os mosaicos, tal, há exceções, eu volto a dizer, hein? Nem tudo se perdeu. Mas grande parte da pintura grega, fora dos vasos e dos mosaicos gregos, grande parte realmente desapareceu. Bom, por outro lado, enquanto que a arte egípcia repetiu cânones durante 3.000 anos, a arte grega também era canônica. O que é cânon? Cânon é regime de proporcionalidade, tá legal? É padrão de proporcionalidade, tá legal? Os cânones orientam a produção artística e tal. A arte egípcia era canônica tanto quanto a arte grega. A arte grega ela também tem os seus regimes de proporcionalidade. Mas os cânones na Grécia são mutáveis. Quer dizer, os egípcios, eles repetiram cânones durante 3.000 anos. E a arte grega, se nós considerarmos as esculturas e os templos gregos, eles passam por fases, por regimes de proporcionalidade diversos, diferentes, de tal maneira que nós podemos datar os períodos da arte grega. Quer dizer, a arte grega ela tem uma mutabilidade que é muito ocidental e que a distingue, em certa medida, da arte egípcia. Quer dizer, há cânones, há regras de produção artística, há regimes de proporcionalidade, mas eles mudam ao longo do tempo. Por exemplo, a primeira fase, se nós considerarmos, no caso específico, as esculturas e os templos. Os templos com material resistente, o templo em pedra, só aparece na Grécia no século VII a.C. Quando eles começaram a construir os templos em pedra, templos em mármore, etc. tal, e eles colocavam a necessidade de adornar aqueles templos com esculturas votivas. O que é uma estátua votiva? O que é uma escultura votiva? A estátua votiva, a escultura votiva, é aquela que é colocada nos templos, tá legal? São feitas para os templos, são os couros e as corés. Nós estamos vendo aqui dois exemplos, aqui uma coré. O que é a coré? A coré é uma jovem vestida, uma escultura representa uma jovem, tal, ela é votiva, ela vai adornar um templo, ela vai ser colocada no espaço do templo, e os couros são jovens nus, jovens desnudos,
esculpidos para serem colocados também nos espaços dos templos. Então, são os couros e as corés. Quando apareceram os templos em pedra, isso só no século VII a.C., aí a escultura grega ela atinge uma certa escala. Não que ela seja monumental, a arte grega jamais é monumental. Ela vai ser monumental apenas quando os gregos perderem a sua autonomia política e forem anexados e passarem para o domínio de grandes impérios. Porque tem um momento que os gregos serão vencidos por Alexandre da Macedônia, não é isso? Vão participar, vão pertencer ao Império de Alexandre, depois eles vão ser anexados por Roma. Mas na época em que os gregos eram livres, independentes, dividindo em cidades-estados, rivais, etc., tal, ali, naquele período, a arte grega não era monumental. Tem esse aspecto também que é contrário à arte egípcia. Mas antes dessas esculturas, sobretudo dessa primeira aqui, que chama-se Coré, chama-se a Coré em peplos. Sabe por que Coré em peplos? Por causa daquela blusinha. Você está vendo a blusa que deixa os braços de fora, tal? Aquele é um peplos. É o chamado peplos dórico, tal. Por isso ela era conhecida como a Coré em peplos. O que é Coré? Coré é a escultura de jovens vestidas para serem colocadas nos templos. Isso é uma Coré, tá legal? Couros. Couros são jovens desnudos, que exercem a mesma função, também para adornarem os templos. Ali tem um couros e aqui tem uma Coré. Então, a Coré em peplos, ela atinge uma certa dimensão, quer dizer, se não me engano, 65, em torno de 65 centímetros a dimensão da Coré. Mas dessa Coré em peplos. Ela é também chamada Dama de Auxerre, Senhora de Auxerre. É porque Auxerre é uma cidade francesa, uma cidade do sul da França, e foi próxima a Auxerre que essa escultura foi encontrada. Olha aqui, pessoal, apenas um parênteses. Eu já falei isso, eu vou voltar. É aquela história do Nelson Rodrigues, aquele dramaturgo brasileiro. Ele não dizia que ele não era nada assim as suas obsessões? Não dizia, Jaqueline? É o meu caso, eu também sou cheio de obsessões, cara. Eu acho que ninguém é nada assim as suas obsessões. Se tirarem as nossas obsessões de nós, eu acho que a gente não fica em pé, não? Hein, Aroni? Hein? Então, mas eu tenho umas obsessões. Vocês querem ver? Vou manifestar aqui minha segunda obsessão. Primeira obsessão é o seguinte: a arte grega é cerâmica. Veja a cerâmica, porque ali as peças são originais, tem pintura, etc. Tal. E a segunda obsessão é essa. Quando a gente fala na Grécia, nós não estamos falando só na Península Grega, hein? O mundo grego vai muito além da Península Grega. Legal? Os gregos colonizaram a Ásia Menor, a Sicília, o sul da Itália, o sul da França, tudo isso era mundo grego. Havia cidades gregas na região do Mar Mediterrâneo. A Grécia não se resume à Península Grega. Quer dizer, a Grécia está muito além da Península Grega. A filosofia não apareceu, o início da filosofia, ela não surge na Península Grega, ela aparece fora da Península Grega. Ela aparece no mundo grego, mas não na Península Grega, tá certo? Então, a Dama de Auxerre, a Coré em peplos, ela foi encontrada numa escavação no sul da França, próxima à cidade de Auxerre, mas ela é uma escultura grega, porque naquela região era grega. Por exemplo, a cidade de Nice, na França. Nice é uma cidade grega. Nice quer dizer de Nicaia. Atena Nike, que é a Atena da vitória, é a deusa Atena. Nice é uma referência à deusa grega Atena, Atena Nike. Tá legal? A cidade de Marseille, por exemplo. Marseille é uma cidade grega. Então, essa escultura aqui em calcário, tal, essa daqui, ó, é a chamada Dama de Auxerre. Ela se encontra atualmente no Louvre e ela foi encontrada próxima à cidade francesa, na região do sul da França, que é Auxerre. Por isso ela é chamada Senhora de Auxerre. A Dama de Auxerre, a Coré em peplos, ela tem uma certa dimensão. Então, o primeiro período a primeira fase da escultura grega é delimitada a partir dessa escultura, em 650 a.C. Quer dizer, ela inaugura um novo período da história da escultura grega. E de 650 a.C., da Dama de Auxerre, até 480 a.C., é quando os gregos expulsam os persas vão invadir a Península Grega, vai ter aquele combate tremendo, tal. Eles vencem os persas. Aí em 480, que não é uma data artística, mas político-militar, aí começa o segundo período da arte grega, da escultura, da arquitetura, que é chamado período clássico. O período clássico, ele vai até 323 a.C. Em 323 é a morte do Alexandre Magno, a Grécia perdeu sua autonomia,
vai ser governada por um general de Alexandre e depois vai pertencer ao Império Romano. Esse terceiro período é o período helenístico. Então, há no mínimo, 3 regimes de proporcionalidade, há mais. É o regime de proporcionalidade do período arcaico, do período clássico e do período helenístico. O período helenístico corresponde ao período do Império. Então, a arte grega, ela tem essa mutabilidade, que não era muito egípcia, tal, ela passa por fases, e nós podemos delimitar essas fases. É claro que essas fases, o arcaico, o clássico, o helenístico, quer dizer, essa delimitação, essa cronologia é utilizada simplesmente para que a gente possa se aproximar desses fenômenos artísticos. Essa cronologia não é certa com ouro em pó, né? Quer dizer, a partir de 480 não é o que você acha, Marcos? A partir de 480 não há mais nenhuma escultura arcaica, todas as esculturas são clássicas? Pô, evidentemente que não é assim que as coisas acontecem, não é isso? Então, a partir de 323, o classicismo acabou e todas as obras de arte grega são helenísticas? Evidentemente que não, tá legal? Mas, grosso modo, de uma maneira geral, quer dizer, por meio dessas divisões cronológicas, nós conseguimos ordenar o caos. Olha, pessoal, toda pesquisa é um ordenamento do caos. Os acontecimentos históricos, eles são caóticos, os fatos, eles são misturados. Então, nós temos que entrar de alguma maneira neles. E a gente entra justamente utilizando, entre outros aspectos, não é isso, essas cronologias, dividindo em períodos. Embora esses períodos, quer dizer, é como eu volto a dizer, são simplesmente maneiras de nós nos aproximarmos dos fenômenos históricos, sociais, culturais, artísticos, etc. Tal. Tá legal? Então é isso. Enquanto a arte grega ela tem um dinamismo que não é característica da arte egípcia. Há regime de proporcionalidade, mas esses regimes de proporcionalidade, esses cânones, são mais dinâmicos que os cânones egípcios. Por outro lado, embora a arte grega ela tenha essa mutabilidade, há uma mutabilidade num quadro de permanência. É porque o repertório permaneceu sempre o mesmo. Eles sempre esculpiram os couros, as corés, as figuras mitológicas gregas, o Zeus, a Afrodite, o Apolo, Dionísio, o Hermes, ou então os heróis, por exemplo, os heróis do esporte, um campeão olímpico, o cara ganha o pentatlo, o cara porque havia as provas esportivas a cada 4 anos na cidade grega do Peloponeso de Olímpia, né? Ela chamava, parece, há alguns historiadores, alguns pesquisadores que afirmam que o mundo grego chegou, quer dizer, o mundo grego se constituiu quando começou a primeira Olimpíada. É porque a cada 4 anos, todas as cidades gregas, independentes e rivais, elas faziam a paz e se encontravam na cidade de Olímpia para os Jogos Esportivos. Bom, é claro, que se um campeão, um grande atleta, ele ganha o pentatlo, ele ganha as provas olímpicas, aí ele será celebrado numa escultura. Tá? Então, durante 700 anos os gregos fizeram isso. Quer dizer, eles não mudaram os motivos, os conteúdos, eles sempre esculpiram figuras mitológicas, couros, corés, atletas olímpicos, tal, mas eles mudavam a forma. Eles não mudaram o conteúdo, não mudavam o repertório, mas mudavam a forma. Quer dizer, a modificação, a mutabilidade é sobretudo formal. Durante 700 anos, eles representaram as mesmas figuras, mas de maneira e de forma diferente. Mesmo os templos também, os princípios estruturais dos templos da arquitetura grega, durante 700 anos foram os mesmos, que eram as cargas, quer dizer, as arquitraves, tal, aquelas linhas horizontais, com sustentáculos, que eram aqueles cones, tal, visíveis sem utilização de arcadas. Mas o que mudava? Mudava a forma, mudava a dimensão. Tá legal? Tudo bem? Então é isso, quer dizer, é uma mutabilidade também no quadro de permanência. O outro traço que permaneceu é que os gregos não eram retratistas, eles não faziam retrato. Eles podiam celebrar um campeão olímpico numa escultura, mas as feições particulares do campeão olímpico, os traços particulares fisionômicos do campeão olímpico não vão aparecer naquela escultura. Eles não eram retratistas. Os gregos, eles não estavam preocupados com aquilo que nos dividem, mas com aquilo que é semelhante a todos nós. A arte grega, eu estou me referindo à arte grega do período em que as cidades gregas ficaram independentes, a partir de um certo momento, eu volto a dizer, eles vão ser vencidos, eles vão ser anexados por Alexandre da Macedônia, depois vão pertencer ao Império Romano, tal, aí aparece o retrato. Mas no período que a Grécia era independente, eles não faziam retrato. O que é arte grega? Se nós pudéssemos resumir a arte grega numa frase, a arte grega
é a representação do movimento livre do corpo humano no espaço. É a representação de um corpo sem constrangimento se movendo no espaço. Isso é arte grega. Não é mimesis de particularidades ou de individualidades, é mimesis do funcionamento do corpo humano. Quer dizer, situa-se o corpo humano, o movimento do corpo no espaço. No final, é mimesis dos movimentos do corpo e não mimesis de individualidades. Eles não foram retratistas. Quando aparece o retrato na Grécia, tal, é que os gregos perderam a liberdade política, eles perderam a autonomia. Tá legal? Isso muito mais tarde, tal, é lá no período helenístico, tá certo? Então é isso. Então, eu vou mostrar aí algumas esculturas, tal, e nós vamos conversando sobre elas, tá? Sobre essas esculturas, tal. Bom, aqui, ó, são duas esculturas do período arcaico, é um Kouros e uma Coré. Vejam como o Kouros, olha como eles trabalhavam, e o Kouros, como a figura do Kouros, olha, vejam esse quadriculado aqui, justamente à direita desse Kouros. Kouros são jovens desnudos, esculpidos para os espaços dos templos. Isso no século VII a.C., os templos foram construídos com material resistente, que é pedra, e aí essas esculturas ganham uma certa dimensão. No caso específico, olha, aqui esse Kouros, ele pode ser colocado dentro de um retângulo e dentro da malha de quadrados. Vocês se lembram lá do cânone egípcio da malha de quadrados? Você trança uma malha de quadrados sobre a pedra, no caso específico do Egito, sobre o diórito, o granito preto, começa a tirar o material, tá vendo? Então, aqui, olha, a figura é uma figura altamente geométrica e geometrizada, o que demonstra que nesse período arcaico há uma relação muito estreita da arte egípcia com os regimes de proporcionalidade gregos. Bom, aqui a Coré, que nós estávamos vendo agora há pouco, é a chamada Dama de Auxerre, a Senhora de Auxerre, ela é calcário, ela tem em torno de 65 centímetros, ela não é grande, mas para os padrões da época ela ganhou uma certa dimensão, porque as esculturas anteriores eram pequenas, é por isso que a Dama de Auxerre ela inaugura o período arcaico, tá legal? É a primeira grande fase da escultura grega, tal. Bom, e aí o período arcaico há um diálogo ainda muito estreito com os regimes de figuração egípcias. A Coré é frontal, ela se dispõe em torno de um eixo simétrico, nós podemos traçar um eixo que passa justamente no centro do corpo dela, que divide a Coré em duas partes semelhantes, simétricas. Não há representação do espaço, não há representação do espaço, não é isso que eu quis dizer. Não há representação da temporalidade. Vejam que não há dissociação entre perna de apoio e perna de movimento, portanto não há movimento na Coré, tá certo? Há uma predominância de plenos sobre os vazios, evidentemente há um vazio ali que fica entre os braços e o corpo, mas o que predomina é o pleno, é o bloco compacto, tá certo? Que era muito egípcio, tal. A cabeça ela está ligada ao tronco, tá vendo? Pela cabeleira, pelo cabelo. Ela liga ao tronco. E não há, por outro lado, vazio entre as duas pernas da Dama de Auxerre. Ela é decorada, chama de estilo dedálico, sabe por quê? De dédalo, porque você tem uma incisão, ela é um calcário, você tem aqui uma incisão no calcário, de tal maneira que há quadrados sobre quadrados. Aqui, justamente no manto, no panejamento da Coré em Peplos. É a Coré em Peplos ou Dama de Auxerre, tá vendo? Quadrados aqui, tem um estilo aqui, tá? Uma série de ranhuras tal, e aí que decoram, na verdade, o planejamento da Dama de Auxerre. Por outro lado, não há nenhuma oposição entre o drapejamento escorredio e o corpo da Coré, tá vendo? Não há esse jogo de oposição, porque a escultura é isso. A escultura é questão de eixo, de ângulo, de movimento, de estabilidade, e no caso específico da Dama de Auxerre, ela não exprime a temporalidade, já que ela não se coloca em contraposto, quer dizer, ela não está efetivamente sugerindo nenhum movimento. Então é isso. E, por outro lado, ela tem aquele traço que nós já discutimos da escultura egípcia, que é um paradoxo, é uma expressão paradoxal. Ela é uma escultura bidimensional. Ela é bidimensional porque a partir de um só ângulo de visão, nós conseguimos perceber inteiramente. É quase como se ela estivesse inscrita na parede.
É quase como se ela fosse uma expressão bidimensional. Nós não precisamos gerar em torno da Coré ou da Dama de Auxerre para percebê-las inteiramente. Ela se dá a ver a partir de um único ângulo de visão. Mas aqui, mesmo na Coré em Peplos e com todo esse diálogo que a Coré, a Dama de Auxerre, ela tem com os cânones, com os regimes de proporcionalidade egípcio, é o que tem, o que aparece e o que já se insinua da síntese grega é justamente uma definição anatômica, sobretudo a mão da Coré que ela coloca sobre os seios tal, e justamente essa representação anatômica mais nítida. Isso daí já é grego, já é o início de uma espécie de síntese grega e ela já não é muito egípcia, tá certo? Então, eu esqueci de dizer que essa escultura é um calcário, 65 centímetros, tá legal? Frontal, simétrica, não há sugestão de temporalidade, não há sugestão de movimento, há uma predominância de pleno sobre os vazios. Essa dama, essa senhora de Auxerre, ela está no Louvre. É uma das peças do Louvre, ela é original. Eu disse para vocês que tinham tão poucos originais, mas é que eu fui escolhendo os originais, hein? Há poucos, mas aqueles que existem eu escolhi. Mas eu vou mostrar também muitas cópias, tá? Porque predominam efetivamente as cópias.